Participa da Tribuna Independente de hoje o também advogado Daniel Lara Moraes e o jornalista Reinaldo Antônio Maria. Aos dois, os nossos agradecimentos pela participação hoje na Tribuna Independente. Meu querido amigo Dr. Rui Fragoso, que bom tê-lo aqui na Rede Vida de Televisão para falar sobre o direito no Brasil nos dias de hoje. A primeira pergunta que eu coloco ao senhor, Dr. Rui, depois da Constituição de 88, o povo brasileiro, tem mais facilidade para ver os seus direitos respeitados? Como é que o senhor vê a situação hoje do direito no Brasil? Boa noite, Monteiro. É uma satisfação voltar à Rede Vida, voltar ao Tribuna Independente, ao seu lado, ao lado do jornalista Reinaldo, do meu colega Dr. Daniel. Respondendo à sua pergunta, é evidente que a Constituição de 1988 ela ampliou o leque de possibilidades de exercício de cidadania, ou seja, o cidadão brasileiro passa a contar com uma efetividade maior na busca dos seus direitos. Isso se dá, por um lado, uma Constituição aparentemente minuciosa, moderna, em que amplia o exercício da cidadania, mas ao mesmo tempo uma contradição. O aparelho estatal do Poder Judiciário continua arcaico, ainda mais no Estado de São Paulo. Isso é até surpreendente. O Estado de São Paulo não tem um aparelho, um Poder Judiciário que disponha dos recursos necessários para aquilo que a população do Estado precisa. E é isso que nós vemos. De um lado, a ampliação do exercício de cidadania, por outro lado, uma estrutura do Poder Judiciário ainda antiga, ainda morosa e que ainda dificulta esse exercício pleno por parte do cidadão brasileiro. Com a presença do advogado Rui Fragoso, a Tribuna Independente hoje está à sua disposição. Você, telespectador de todo o Brasil, pode participar do programa de hoje de maneira interativa, através do telefone 0 operadora 17 3355 8432. O telefone tradicional da Tribuna Independente já está à sua disposição para a sua participação. Mas se você preferir participar pela internet, entre em contato conosco pelo endereço eletrônico tribunasp@redevida.com.br, esse endereço eletrônico que já está aparecendo na sua tela. Só para memorizar, para ficar mais fácil, tribunasp, porque o programa hoje é feito em São Paulo, @redevida.com.br. A interatividade ajuda o programa de uma maneira espetacular. A pergunta do programa de hoje, iniciada pela nossa banca, será do jornalista Reinaldo Antônio Maria. Reinaldo. Doutor Rui Fragoso, a população já se conscientizou da necessidade de usar a advocacia de modo preventivo, ao invés de procurar o advogado só quando o problema já não tem mais jeito? Reinaldo, essa é uma pergunta extremamente interessante. A população, de uma maneira geral, não. O empresário brasileiro já começa a mostrar indícios de que o advogado deve ser procurado no início, em que ele começa a ter uma tratativa empresarial. Agora, de uma maneira geral, o cidadão comum, que às vezes tem dificuldade até em contratar um advogado, ele não se aconselha inicialmente. O brasileiro tem uma procura normal ao litígio. Parece que o litígio é que resolve os problemas, nem os meios de conciliação fora do processo. Então, se por um lado o empresariado brasileiro já começa a caminhar no sentido de prestigiar o seu corpo jurídico, por outro lado, de uma maneira geral, o cidadão ainda não procura o advogado antes de fazer um negócio de uma forma normal. Geralmente o advogado é procurado, eu particularmente que atuo na área contenciosa, só no momento em que o problema já ocorre. Acho que o Daniel também, como advogado, tem essa percepção. Eu acredito que isso é uma questão também de evolução cultural, que daqui a alguns anos, Reinaldo, nós podemos dizer que haverá uma conscientização do cidadão em procurar o advogado antes de iniciar qualquer tipo de tratativa negocial, principalmente. Muito interessante essa contribuição do Reinaldo, essa pergunta, doutor, porque a gente fica pensando quantos problemas poderiam ser evitados na simples compra de uma casa, de um terreno, né, numa transação com um aconselhamento prévio de um advogado para evitar, muitas vezes, que a pessoa seja lesada, ou o comprador ou quem é o vendedor. Exatamente. Nós temos acho que a importância de nós começarmos a difundir que o advogado não pode ser visto como um elemento que inibe o negócio. A sociedade brasileira, ela tem uma percepção, às vezes, muito equivocada sobre o advogado. Daí a necessidade da instituição
OAB, tentar resgatar outra vez o prestígio da advocacia. No passado, Monteiro, telespectador, se apresentar como advogado, eu estou à beira de completar 30 anos de inscrição como advogado. Então eu lembro da advocacia do passado com saudades, eu já posso falar com consciência da advocacia do presente e até perspectivar sobre a advocacia do futuro. O advogado hoje carece desse respeito por parte da sociedade. O advogado que atua na área criminal muitas vezes é confundido com o próprio criminoso. Parece para a sociedade que ele está defendendo o criminoso. Na verdade, ele está defendendo uma pena adequada àquele criminoso, se for considerado culpado. O advogado, de uma maneira geral, é visto como uma pessoa que dificulta, um empecilho ao negócio. É nesse sentido que eu acho que a instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, deve iniciar rapidamente um processo de regularização da representatividade do advogado. Ou seja, nós temos que resgatar a credibilidade do advogado. Doutor Rui Fragoso, o Reinaldo escreveu um ponto de interrogação aqui para mim. Agora há pouco eu até gostaria que você perguntasse, Reinaldo. Ao procurar o advogado, o cidadão pensa que está gastando muito dinheiro. Quer dizer, é caro consultar um advogado. E eu Na bucha, é isso. É caro. É caro? Primeiro que fazer o preventivo? Não, não é caro. Primeiro que nós temos que fazer quando você sente uma dor, você vai procurar o médico. Você não vai preocupar se o médico é caro ou não. Se a dor está ocorrendo, você vai logo procurar um médico. Com relação ao advogado, você espera ficar doente. Você fica doente para daí procurar o advogado. O advogado não é caro. Há que fazer uma distinção. Aqueles que não têm condições de ter um advogado particular, é uma obrigação do Estado conceder um advogado. A chamada Defensoria Pública. E a mais que a Defensoria Pública. 48 mil advogados do Estado de São Paulo exercem atividade conveniada com a Defensoria Pública e são os advogados de assistência judiciária. Por sinal, advogados que não estão remunerados da forma adequada. Haveria necessidade que esses advogados tivessem o reconhecimento do valor inestimável que eles prestam à população insuficiente. E eles não têm uma verba adequada ao serviço que eles prestam. Aí também é um outro passo que tem que ser dado da instituição enfrentando o Poder Executivo, a Ordem dos Advogados, enfrentando o Poder Executivo para poder recuperar esse valor de mercado que o advogado não tem. Doutor Rui, mas o senhor me despertou uma curiosidade. Existe assistência judiciária que é promovida pelo Estado, que é uma obrigação do Estado, porque o direito é um direito, o direito do cidadão, a defesa é um direito do cidadão. Mas na consulta prévia, também é um direito ou só quando ele está sendo processado ou quando ele quer processar? Não, excelente pergunta. A consulta prévia também é um direito. É um direito. Ele tem direito de procurar um advogado na Defensoria Pública ou na assistência judiciária para procurar se aconselhar se aquilo que ele está fazendo é correto. Acontece que esse tipo de aconselhamento não é remunerado. Ah, perfeito. Então, o que acontece? O advogado trabalha de graça. O advogado está trabalhando de graça. E olha, não obstante o trabalho excepcional que a Defensoria também exerce, assim como os advogados da assistência judiciária, nós temos apenas 400 defensores públicos no Estado de São Paulo. Você imagina que nós temos 48 mil advogados no convênio prestando um serviço que competiria ao Estado de São Paulo está prestando. Então é um problema bastante delicado esse da necessidade do hipossuficiente ter um advogado. Doutor Daniel, que bom tê-lo aqui na Rede Vida Televisão, muito obrigado pela sua presença. É bom ter um advogado aqui também para nos ajudar a fazer o programa com a visão do advogado. Portanto, eu gostaria da sua colaboração no questionamento ao nosso convidado, Dr. Rui Fragoso. Perfeito. Primeiro eu quero falar que é um prazer estar aqui com o Dr. Rui, meu colega. Dr. Rui, o senhor discorreu brilhantemente aí com relação ao problema da assistência judiciária e a Defensoria Pública, mas o senhor não acha também que essa burocratização da nossa justiça hoje não afasta o cliente, o cidadão, de acreditar nela? O doutor Daniel coloca uma questão também muito pontual e muito correta. Não há dúvida nenhuma que o exercício dessa cidadania, ou seja, você buscar o advogado e depois o advogado ir ao processo, a lentidão do processo acaba afastando muitos cidadãos na busca do seu direito. Então, eu acho que nós temos que caminhar, por um lado, a conscientização
da população de que há necessidade de ter um advogado ou preventivamente ou quando realmente a questão já está implicada num problema. Ou, por outro lado, nós temos que também caminhar para uma modernização do Poder Judiciário. Esse é um dos pontos de abertura até do programa, da necessidade de nós modernizarmos o processo civil, o processo